Bom, meus irmãos, agradecer a oportunidade de estar aqui fazendo esse estudo. E hoje nós vamos ler o capítulo 10 do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, intitulado como Certamente. Certamente cedo venho. Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Quase sempre, enquanto a criatura humana respira na carne jovem, a atitude que lhe caracteriza o coração para com a vida é a de uma criança que desconhece o valor do tempo. Dias e noites são curtos para a internação em alegrias e aventuras fantasiosas, engodos mil da ilusão efêmera, lhe obscurece o olhar e as horas se esvaem num turbilhão de anseio inúteis. Raras pessoas escapam de semelhante perda. Geralmente, contudo, quando a maturidade aparece e a alma já possui relativo grau de educação, o homem reajusta apressado a conceituação do dia. A semana é reduzida para o que lhe cabe fazer. Compreende que os mesmos serviços, na posição em que se encontra, se repete a determinados meses do ano, perfeitamente recapitulados, qual ocorre às estações de frio e calor, floração e frutescência para a natureza. Agita-se, inquieta-se, desdobra-se no afã de multiplicar as suas forças para enriquecer os minutos ou ampliá-los, favorecendo as próprias energias. É comumente, ao termo da romagem, a morte do corpo surpreende-o nos ângulos da expectativa ou do entretenimento, sem que lhe seja dado recuperar os anos perdidos. Não te embrenhes assim na selva humana, despreocupado de tua habilitação à luz espiritual ante o caminho eterno. No penúltimo versículo do Novo Testamento, que é a carta do amor divino para a humanidade, determinou o Senhor, fosse gravado pelo apóstolo a sua promessa solene: certamente cedo venho. Vale-te, pois, do tempo e não te faças tardio à preparação. Olha que chamamento de responsabilidade Emmanuel nos traz aqui. E quando eu li esse título a primeira vez, certamente, certo. O que é a coisa mais certa no mundo? A coisa mais certa no mundo são as mudanças. Nada é eterno, assim, principalmente no plano físico. E quando vamos para o plano espiritual, eternamente serão as nossas mudanças para melhor. A nossa tendência é melhorar todo dia, nos qualificarmos todo dia. Emmanuel, nesse texto, o que eu achei muito interessante nesse texto, eles nos traz quase sempre, quando somos criaturas, jovens na carne, crianças, desconhecemos o valor do tempo. Porque quando perante a nossa imaturidade, nós não temos aquela preocupação com o tempo. Vivemos um dia atrás do outro, sem preocupação, ou seja, não temos propósito. Eu sempre falo que o ser humano é um empreendimento divino, todo esse ser humano. Então nós temos que ter missão, visão e valores. Nós nascemos com uma visão, ou seja, a visão é onde eu quero chegar no final do processo, de forma melhor, ou melhorar moralmente, como diz os espíritos, a Kardec, no livro dos espíritos. Por que nós estamos encarnados? Para melhorar moralmente. Precisamos de ter essa busca.
E isso é a visão de todos nós. Temos que ter um objetivo, e esse é o grande objetivo. E que se perde um pouco quando entramos no processo material, quando encarnamos. E aí, nossa mente pega as influências da matéria e esquecemos do nosso grande objetivo. Então, nossa missão, todo dia, que a missão é diária, eu hoje tenho que ser melhor do que ontem e pior do que amanhã. É o processo japonês chamado Kaizen, onde processa a melhora contínua. Só que nós, como crianças, no corpo físico e espiritualmente, desconhecemos o valor do tempo. Kardec, Emmanuel continua: dias e noites são curtos para a internação em alegrias e aventuras venturosas. Nós queremos valores efêmeros, engodos, armadilhas que nos atraem, a ilusão efêmera que obscurece a nossa visão. Esvai um turbilhão de anseios inúteis. Aí é o nosso ego que começa a fortalecer e prevalecer. Vamos buscando o ter e esquecemos do ser. Entramos na psicosfera coletiva de um plano muito materialista e ficamos preocupados com coisas materiais. E coisas materiais são ilusões, porque a vida que vivemos é uma vida ilusória, porque ela uma hora vai acabar. A vida no plano físico vai acabar, e a verdadeira vida continuará do lado de lá. Então nos apegamos muito às coisas da matéria e esquecemos de nos relacionar com a divindade. Esquecemos dos ensinamentos do Mestre Jesus, que nos trouxe lá o beabá do dia a dia. Então nós estamos numa encarnação, vivemos num mundo de provas e expiações. E provas e expiações, nós podemos ter uma reflexão que é uma prova com consulta. Podemos estar consultando o tempo todo, à medida que as aflições aparecem, à medida que as coisas acontecem, podemos colar para fazer essa prova. Podemos colar no Evangelho, podemos colar com o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, as obras que foram psicografadas por Francisco Cândido Xavier, Divaldo Franco e outros grandes médios. Temos uma obra imensa que podemos estar estudando para fazer uma prova bem melhor. E não só estudar, porque na hora da dificuldade, da missão ali, podemos estar lendo, refletindo, e muitas vezes esquecemos disso. Hoje, o orbe passa por uma situação que foi permitida pela divindade, senão não aconteceria. E nós que trazemos essas situações para vir a acontecer, com a permissão da divindade. E começamos a ter aflições com o nosso corpo físico, começamos a ter aflições sobre se vamos trabalhar, se não vamos trabalhar, se vamos ganhar, se não vamos ganhar. E esquecemos de nos relacionar antes com Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 6, Jesus fala no final: primeiro a Deus e a sua justiça, o resto todo lhe será dado. E nós esquecemos disso. A nossa preocupação maior é com a matéria, é com a situação. Esquecemos de nos conectar, entrarmos numa vibração positiva para estar em contato com Deus, para estar em contato com Jesus, para estar em contato com os nossos mentores espirituais. Mas a aflição, muitas vezes, nos afasta disso. Geralmente, Emmanuel continua, geralmente, contudo, quando a maturidade aparece e a alma já possui relativo grau de educação, o homem reajusta, apressado, a conceituação do dia.
A semana é reduzida para o que lhe cabe fazer. E nós vamos crescendo, e a maturidade da alma, ele não está querendo dizer aqui a maturidade espiritual. Relativa ao grau de educação, nós vamos crescendo, aí nós começamos a trabalhar, e a preocupação é o quê? O que eu tenho que fazer toda semana? O que eu tenho que entregar toda semana no meu trabalho, na minha família, com os meus amigos? E aí compreende que mesmo os serviços na posição em que se encontra, se repete a determinados meses do ano, perfeitamente recapitulado as fases, porque a natureza, ela é sábia. Não precisa de ficar cobrando que tem que chover, que tem que... tem uma passagem que foram elogiar Francisco Cândido Xavier, e ele falou assim, não, eu sou apenas um verme. Aí Emmanuel chega do lado dele, olha, o verme cumpre perfeitamente o objetivo dele. Eu sou um subverme. Então, o que acontece? A natureza, ela vem, ela flui, ela está no automático. A natureza está no automático. E nós, muitas vezes, entramos no automático também. Vou para casa, vou trabalhar, volto. Tenho que trabalhar, dormir, comprar, vender. A gente entra no processo material e ficamos no automático. Como hoje está no automático o quê? Falar do coronavírus, falar dos problemas. Isso gera uma psicosfera que afeta até o plano espiritual. Nós precisamos estar equilibrando os nossos pensamentos para que possamos receber vibrações positivas do plano maior, para que possamos receber intuições. Hoje, olha a bênção que é a tecnologia. Não estamos podendo encontrar nas fraternidades, mas a tecnologia faz com que o estudo chegue a nossas casas. Podemos estar aperfeiçoando, não ficando de forma ociosa, reclamando, pensando no negativo. Isso aí se torna um problema sério se ficarmos ociosos sem preocupar com o lado espiritual, principalmente. E aí, Emmanuel continua. Agita-se, inquieta-se, desdobra-se, no afã de multiplicar suas forças para enriquecer os minutos ou ampliá-los, favorecendo as próprias energias. É a nossa preocupação de fazer melhorar, ganhar mais tempo para aproveitar a vida aqui no plano físico. E vamos esquecendo toda a questão espiritual. Vamos nos preocupando mais com a matéria do que a preocupação com o desenvolvimento espiritual. E isso é o fortalecimento do ego, que, segundo os espíritos, é a maior chaga que existe na humanidade. É o nosso apego, é o meu carro, é o meu filho, é a minha casa. Isso tudo não pertence a nós. Nós temos direito ali provisório, mas não faz parte da gente. Quando eu desejo uma coisa como minha, e eu adquiro e é meu, quando eu perco é como se eu perdesse uma parte de mim. Mas a questão material não faz parte da gente. Esse corpo hoje que eu estou usando é um corpo emprestado, que ao desencarnar, ele vai voltar para a natureza. Temos que ter essa reflexão. Porque certamente isso vai acontecer. Então essa preocupação faz com que nós, Emmanuel continua, que nós perdemos o corpo físico sem que lhe seja dado recuperar os anos perdidos. Não adianta. Nós temos o tempo Kairos e o tempo Cronos.
O tempo Cronos é o tempo que 1 hora tem 60 minutos e nada mais. Já o tempo Kairos é a percepção nossa, psíquica, do tempo. Muitas vezes estamos numa conversa e não sentimos o tempo passar, porque ela está agradável. E quando ela está agradável, nós estamos presentes. Agora, quando estamos numa conversa ou em determinada situação e não estamos presentes, estamos preocupados, ansiosos para que ela acabe rápido, para que eu tenha que resolver uma situação lá na frente. O que acontece? Eu não consigo me sintonizar com o momento, e aquele tempo ele custa passar. Fica uma coisa assim, absurda, de tão ruim que é aquele momento. Por quê? Porque eu não estou presente. Jesus nos pega o tempo todo para estarmos presentes. Todo o seu estudo, ele quer dizer, esteja presente. Então ele vira, muitas vezes, para nós, como nós temos em Mateus capítulo 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne, quando estamos na matéria, aí complica tudo. Por isso que nós temos que vigiar e orar, para não sair do eixo, para estarmos presentes. Temos que estar presente. Quanto mais presença, mais a divindade consegue conectar conosco. Temos que estar buscando isso, estar presente. E, continuando, no penúltimo versículo do Novo Testamento, que é a carta do amor divino para a humanidade, determinou o Senhor, fosse gravada pelo apóstolo, a sua promessa solene: certamente, cedo venho. Quando ele fala o penúltimo versículo do Novo Testamento, porque o último livro é o Apocalipse, e ele vai até o capítulo 22, e esse versículo, certamente cedo venho, é o penúltimo. Vale-te, pois, do tempo e não te faça tardio a preparação. Chamada de atenção de Emmanuel. Muitas vezes nós vamos procrastinando nossa atitude espiritual. Muitas vezes nós somos convidados a participar de estudos, de palestras, de conversações edificantes, mas não temos tempo. Nós vamos protelando, ou achamos que não é necessário, porque estamos muito presos na matéria, somos muito influenciados pela matéria. O que nós precisamos é a conexão com o divino. Fé vem de peito, do hebraico, que na raiz da palavra significa persuasão. Persuasão é diferente de manipulação pelo seguinte fato: na persuasão as duas partes ganham. Na manipulação só uma parte ganha. Nós nos deparamos com uma situação como estamos vivendo hoje, querendo que Deus nos ajude. E qual é a ajuda que Deus pode nos dar? Essa doença que vem aí, esse coronavírus, essa situação em que nós estamos vivendo, nós pedimos para que Deus nos ajude e ela acabe. Mas a ajuda é a doença. Milton Erickson tem uma frase que é a seguinte: o antídoto está no veneno. Então, na questão espiritual, a cura está na doença. Nós temos que refletir isso. O que estamos passando em qualquer momento da nossa vida é uma necessidade. E hoje nós vemos uma questão de uma necessidade coletiva. Olha que bênção.
uma necessidade coletiva. Então, Emmanuel nos fala, vale-te, pois, do tempo, e não te faças tardio a preparação. Olha a oportunidade que nós estamos tendo da nossa preparação neste momento. Temos que preocupar com as questões materiais? Sim, mas primeiro, Deus e a sua justiça. O resto tudo não será dado. Jesus nos fala isso. A preocupação que temos que ter não é só com a matéria. Primeiro, a Deus e a sua justiça. Porque em Mateus 24, versículo 13, Jesus fala, aquele que perseverar até o fim será salvo. Será que nós estamos perseverando? Ou estamos entrando em aflições, complicações mentais? Nosso cérebro, ele tem um problema de fábrica. Nós viemos com um defeito de fábrica. Porque nós somos projetados para ver problemas, nós somos projetados para vermos as dificuldades, tudo que for ruim. Em qualquer situação, primeiro, nós vemos o negativo. Nosso cérebro é projetado para ver o negativo. Mas podemos exercitá-lo para ver o positivo. Todo dia devemos exercitar nosso cérebro para ver o positivo. Porque se não fizermos isso, ficaremos no automático e sempre pensaremos no pior. E isso começa com exercícios simples. Por exemplo, a palavra problema nós modificamos para desafio. Porque problema ninguém quer. O coronavírus pode ser um problema, mas é um desafio. Quando pensamos em problema, a nossa tendência é afastar da situação presente. Mas, quando pensamos num desafio, nos impulsionamos a superar esse obstáculo, a vencer esse obstáculo. Todos nós gostamos de um bom desafio, não é mesmo? Então, temos que começar a trabalhar o nosso cérebro em qualquer situação. Muitas vezes nos deparamos com, hoje estamos dentro de casa, e muitas vezes com um irmão difícil, com um companheiro difícil, uma companheira difícil. Olha que bênção. Porque as pessoas difíceis, e muitas vezes nós somos essa pessoa difícil, está em missão para exercitar a nossa paciência. A missão dele é nos ajudar a desenvolver a compreensão, a desenvolver a inteligência emocional. Porque inteligência emocional não representa eu ter o conhecimento das emoções. A inteligência emocional, ela representa eu entender que o outro tem emoções e eu devo respeitar essas emoções. Aí está amar o próximo como a ti mesmo. Porque o próximo tem emoções, o próximo tem a forma dele de pensar. Um dos pressupostos da programação neurolinguística é o mapa, não é o território. Quer dizer que cada um tem sua forma de pensar. E isso tem que ser respeitado. E aí nós estamos tendo a oportunidade de desenvolver a inteligência emocional neste momento. Nós estamos podendo estar em casa, refletindo, lendo um livro bom, conversas edificantes, em busca de uma melhora na psicosfera do planeta, em busca de desenvolver a nossa espiritualidade. Porque Emmanuel é bem claro quando ele fala, não te embrenhe assim na selva humana, despreocupado de tua habilitação à luz espiritual. Ante o caminho eterno. Ante o caminho eterno. Isso significa que somos eternos, ou seja, imortais, eterno de Deus, mas o caminho é eterno. Então,
Nós somos imortais e estamos cheios de aflições, preocupados mais com as coisas materiais do que a habilitação à luz espiritual. A reflexão que temos que trazer para a nossa vida, principalmente nos momentos em que estamos vivendo hoje, temos que desenvolver o ser. Temos que nos relacionar com Deus. Temos que observar qual foi a conduta do nosso irmão e mestre divino, Jesus, quando ele esteve na terra. Não turbe vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. E ele nos alerta o tempo todo. A tragédia há de vir. Não devemos preocupar com o dia de amanhã. Não precisamos ficar ansiosos, porque primeiro tem que vir a Deus. O resto nos será dado. Essa é a mensagem divina, que para o momento presente temos que estar pondo em prática. E certamente, falei no início, a coisa mais certa no mundo são as mudanças. A coisa mais certa são as mudanças. O tempo todo estamos mudando. O tempo todo estamos refletindo na nossa caminhada. Então, trabalhamos crenças e juntamos essas crenças com o que é verdade. E a doutrina espírita, uma doutrina abençoada, ela vem justificar muitas vezes essa verdade junto com a nossa crença. E isso se torna conhecimento. Mas conhecimento sem reflexão não nos leva a lugar nenhum. Precisamos de refletir, precisamos de analisar o conhecimento e trazer esse conhecimento ajustado à nossa vida, à nossa condição de espíritos falíveis, à nossa condição de espíritos na caminhada evolutiva para tirarmos proveito. Porque senão, meus irmãos, fica muito difícil a caminhada. O jugo de Jesus é leve, é confortável. E quando usamos o jugo dele, aí a caminhada fica mais branda. Por quê? Não ficamos preocupados, porque sabemos que o Pai está no comando. Muitas vezes o GPS nos manda para determinados locais que não, eu vou desviar, ele está meio... Mas Deus não. Para onde ele está nos levando é onde necessitamos estar. Por o que estamos passando é porque necessitamos. E certamente, ele virá. Quando em Apocalipse, ele fala: eis que cedo venho, e meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Ou seja, ele vai vir e vai nos dar conforme a nossa obra, conforme a nossa necessidade. Não é o que nós queremos, não é o que nós desejamos. Então, certamente, cedo vem. Jesus, o tempo todo, está chegando cedo, batendo em nossa porta, mas muitas vezes nós não abrimos. Muitas vezes nós não percebemos, para não falar quase nunca. Nós precisamos buscar estar mais em contato com Ele, porque isso melhoraria toda a psicosfera do planeta. Imagina se todos no mundo entrassem em conexão com os ensinamentos do Mestre. Como seria a vibração desse homem? Como seria
a vibração do planeta. Essa é uma reflexão. Então, busquemos melhorar a nossa habilitação espiritual. Busquemos crescer espiritualmente. Vamos vencer o mundo e não tentar vencer no mundo. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Que busquemos nesse momento difícil união, amor, para poder superarmos esse desafio, que com certeza, com a ajuda da espiritualidade, com a ajuda da divindade, nós conseguiremos. Uma coisa que nós temos que estar consciente, muito consciente, que somos espíritos numa experiência material e não somos matéria numa experiência espiritual. Por isso, não podemos perder a consciência de que somos espíritos e que isso tudo aqui é uma transição. Vamos finalizando o nosso estudo. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, refletindo mais um texto de Emmanuel. Emmanuel, que foi mentor de Chico Xavier, e hoje seus textos são fantásticos, muito puxão de orelha. E temos que saber que Jesus volta o tempo todo batendo em nossa porta. Precisamos estar atentos para ter a percepção quando isso acontecer e estarmos em contato com Ele. Vamos fazer uma oração para encerrar. Mestre amado, obrigado por mais uma oportunidade de estudar seu Evangelho, à luz de Emmanuel, que possamos estar fortalecidos para esse desafio, que consigamos superar com união, dando as mãos todos os nossos irmãos, que saibamos fortalecer os 3 pilares da paz: gratidão, perdão e amor. Que não julguemos nossos irmãos aflitos, que possamos levar consolo a eles. Que não queiramos ter uma vida fácil. Vamos pedir a vós, Deus, mais habilidades, mais luz, para superarmos mais esse desafio. Que a paz de Cristo esteja com todos nós. Amém. Obrigado a todos e que possamos superar mais esse desafio. Fiquem com Deus.